Então, vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashá Vayelech. É uma Parashá que tem algumas curiosidades. Talvez é uma Parashá que a gente acaba não escutando muito sobre ela, já que acaba entrando aqui no meio aqui dos Hagim. Normalmente é uma Parashá que é lida nessa época entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e ela tem uma curiosidade que é a menor Parashá da Torá. Ela tem 30 psukim, ela tem só 30 versículos, a Parashá inteira, e ela é composta de um único capítulo, capítulo Lamed Aleph, capítulo 31 do Sefer Dvarim. Isso é a Parashá inteira, quer dizer, é um capítulo de 30 psukim, de 30 versículos, e isso é a nossa Parashá Vayelech inteira, mas mesmo assim a gente vai ver que tem muitos assuntos aqui importantes, mesmo sendo uma Parashá pequena, tem aqui mensagens de despedida de Moshe Rabbeinu importantíssimas para a nossa vida. Normalmente, essa Parashá ela é lida junta com a Parashá que a gente leu na semana passada, com a Parashá Nitzavim. Também era uma Parashá curta, era uma Parashá também de 70 psukim, de 40 psukim, então juntas elas têm 70 psukim, mas esse ano, como é Shana Meuberet, como a gente tem o mês a mais nesse ano, que é o Adar Beit, então a gente acaba tendo aqui sendo só as duas parashot separadas. Semana passada a gente leu só 40 psukim, e essa semana a gente vai ler a menor parashá da Torá, essa parashá de 30 psukim. Esse Shabat também é um Shabat especial, um Shabat que a gente, Bezrat Hashem, tem que aproveitar. Óbvio que a gente tem que aproveitar todo o Shabat, mas esse Shabat em especial é chamado de Shabat Shuvah, ou também, eu já vi em alguns lugares escritos que tem gente que chama esse Shabat de Shabat Shuvah. Os dois estão corretos. Da onde vem esse nome? Shabat Shuvah, como a gente sabe, estamos nos Aseret Yemei Shuvah, nos 10 dias de Shuvah. Então, obviamente, esse Shabat é um Shabat dos Aseret Yemei Shuvah, por isso que ele é chamado de Shabat Shuvah. E para quem fala que o nome desse Shabat é Shabat Shuvah, é por causa da nossa Haftarah, a leitura que a gente lê depois da Parashá, que começa com as palavras Chuva Israel, do profeta Oshea, e também na verdade, é uma combinação aqui da leitura do profeta Oshea, do profeta Yoel e do profeta Michá, que a gente vai ler nessa semana, mas começa com as palavras Chuva Israel, que significa não chover, obviamente, apesar que parece que influenciou o nosso clima, mas o Chuva Israel de Chuvá, de arrependimento, de voltar. Então, que é como o profeta está pedindo para o povo, ordenando ao povo que eles façam Chuvá, que é uma parte importante também aqui, Bezrat Hashem, da nossa Parashá, como a gente vai ver. Então, vamos ver os assuntos. Por ser uma Parashá curta, obviamente, não são muitos assuntos aqui na nossa Parashá, mas tem alguns pontos muito importantes com lições para a gente levar para o nosso ano inteiro, Bezrat Hashem, e em especial para a preparação para mais um dia muito sagrado que a gente vai ter, que é o dia do Yom Kippur. Bezrat Hashem, menos de uma semana, a gente já vai ter o nosso Yom Kippur, o dia do perdão. Então, vamos entender aqui algumas mensagens importantes para esse dia, e na semana que vem a gente vai fazer uma preparação maior, Bezrat Hashem, só em relação ao dia do Yom Kippur. Mas o ponto aqui, a Parashá Vayelech começa com as seguintes palavras: Vayelech Moshe, Vaidaber et advarim haele el kol Israel. E foi Moshe, a linguagem Vayelech é uma linguagem de Lalechet, e foi Moshe, e ele falou essas palavras diante do povo: Vayomer alehem ben me'av esrim shana anohi hayom. Hoje é o meu aniversário de 120 anos. Moshe falando para o povo que hoje ele está completando a idade de 120 anos. Lo uhal od latzed velavó. E eu já não posso mais ir e vir. Então, o que a gente
entenderia dessas palavras de Moshe Rabbeinu. Já um senhor com 120 anos de idade, já está numa idade avançada, provavelmente já não tem mais muitas forças, e ele está falando para o povo, olha, eu estou completando hoje 120 anos, estou terminando aqui a minha missão, e eu já não posso mais ir e vir, eu já não tenho mais força física para ir e vir. Isso a gente poderia pensar, mas fala o Midrash, uma ideia até um pouco assustadora, que toda vez a linguagem Vayeler é uma linguagem de Torahá, é uma linguagem de bronca. Quando a Torá está dando aqui um aviso muito forte para a gente, um despertar, um choque de realidade, é usado essas palavras Vayeler. Então, aqui, aonde está o choque de realidade? Aonde está essa Torahá da Torá? Então, os nossos sábios, eles explicam, o Rashi aqui, nesse versículo, o Rashi fala o seguinte, Moshe, apesar de estar com 120 anos, ele estava no auge da sua força, não diminuiu a força dele, os seus olhos não tinham escurecido, como quando a gente vai estudar um pouquinho do final da vida dos nossos patriarcas, o Yitzhak já estava cego, o Yaakov já estava cego, mas aqui o Rashi fala que Moshe ainda estava na plenitude das suas forças, ele ainda está no auge, ele tem força ainda para fazer o que ele quiser. Então, que história é essa? Que palavras são essas do começo da Parashá? Que Moshe fala, olha, eu não posso mais ir e vir. O que significa isso? Ele completa, e agora a gente vai entender a grande torrahá, a grande chacoalhada que essa Parashá ela está dando para a gente. Eu não posso mais ir e vir porque Vashem amar elai lo tavor etayarden azeh. Deus falou para mim, você não vai atravessar esse Yarden. Então, quando Moshe falou que ele não vai mais acompanhar o povo começou a questionar, mas como assim? Espera aí, esse Moshe que subiu lá no Har Sinai e recebeu a Torá, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, parecendo um malach, parecendo um anjo de Hashem. Esse Moshe não consegue atravessar um riozinho, o rio Yarden, ele conseguiu se comportar que nem um anjo, 3 vezes ele subiu no Har Sinai e ficou lá sem comer e sem beber. Ele não consegue, como pode ser que ele não consegue agora atravessar esse rio? E Moshe explicou, Deus avisou, você não vai atravessar. Não importa que a pessoa está no auge da sua força, no auge do seu potencial, a pessoa, se Deus não der força para ela, essa pessoa não consegue fazer nada. Essa é a torrahá, essa é a bronca. A gente vive muito baseado nos ensinamentos do mundo material, como se a pessoa aqui ela é inteligente, ela é forte, ela faz o que ela quiser, e não é assim que funciona a coisa. Então, aqui Moshe está dando essa lição para Israel, que toma cuidado com a enganação do mundo material. Olha, eu estou no auge da minha força, e mesmo assim, eu não posso atravessar o Rio Jordão, porque Hashem falou que eu não vou atravessar e acabou a história. Então, a gente vive numa ilusão e por isso a gente falou que precisa estar, a gente pode conectar aqui com a nossa próxima parada, que é o Yom Kippur. Toda essa época dos Aseret Meitchuvah, a gente sabe que em Rosh Hashanah, a gente falou bastante sobre isso, em Rosh Hashanah tudo é decretado, em Rosh Hashanah tudo que vai acontecer no nosso ano é escrito, e em Yom Kippur vai ser selado o nosso ano inteiro. Então, a gente tem que saber que não depende das nossas forças, não depende da nossa inteligência, não depende da nossa estadlut, todo esforço que a gente fizer, não é isso que vai trazer o resultado. O resultado depende de Hashem, por isso que é tão importante, nesses dias, a gente caprichar nas nossas tefilot, nas nossas mitzvot, aumentar os nossos méritos, mostrar para Deus, vale a pena investir em mim, Deus, me dá mais um ano, porque eu quero crescer, eu quero viver de acordo com a tua vontade, como a gente falou bastante nas aulas sobre a frase mais importante de Rosh Hashanah, a ideia mais importante, quando a gente está rezando para Hashem e pedindo para escrever a gente para mais um ano de vida, a gente usa a expressão Lemanha,
por você, Deus, não lemani, me dá mais um ano de vida para mim, para os meus prazeres, para a minha agenda, para as minhas decisões, não, me dá mais um ano de vida lemanha, para que eu possa viver de acordo com a sua vontade e possa cumprir as mitzvot, possa fazer o bem, ajudar outras pessoas, influenciar as pessoas para o bem. A gente está o tempo inteiro reclamando, olha que absurdo que está o mundo, quanta corrupção, quanto roubo, quanta enganação, e a verdade é que dentro dos nossos, obviamente, ninguém aqui sai assaltando a mão armada, mas dentro também das nossas características, o quanto a gente acaba também sendo desonesto em pequenas coisas do cotidiano. Então, vamos ter um ano diferente, Bezrat Hashem, estamos trabalhando já bastante em Shmirat HaLashon, cuidado com as palavras, estamos trabalhando em honestidade. No livro Mesilat Yesharim, a como ser cuidadoso nos detalhes do dia a dia para que a gente possa ser pessoas honestas de verdade em todos os detalhes. Então, é isso que a gente tem que pedir para Hashem caprichar nesses dias, que tudo está em jogo, tudo depende dos decretos celestiais e não é da nossa inteligência, não é da nossa força, como Moshe Rabbeinu ele está mostrando para a gente. Se Deus decretar que não vai passar o Yarden, nem aquele malar, nem aquele anjo Moshe Rabbeinu não consegue nem atravessar um riozinho aqui junto com o resto do povo. Então, isso assustou o povo e Bekavaná. A intenção de Moshe era realmente dar uma chacoalhada. Como a gente falou, no seu último dia de vida, ele quer que as pessoas prestem atenção no que realmente é importante, o que é o Icaro e o que é o Tafelo, o que é importante e o que é secundário na vida. Infelizmente, por que a gente não cresce tudo que a gente poderia? Porque a gente é meio acomodado, né, no mundo material, a gente acha que a gente vai estar aqui no mundo material para sempre. Olha que incrível, como a gente tem que saber que a vida ela é tão frágil, ela é tão curta, que a gente tem que aproveitar os momentos. Eu recebi um telefonema, né, logo depois de Rosh Hashanah, de uma aluna que estava me contando que ela foi passar Rosh Hashanah na casa de uma tia, ela mora lá nos Jardins, ela veio passar aqui em Genópolis, ela queria fazer tudo direitinho, então eles resolveram voltar a pé do jantar e mais ou menos umas 11 horas da noite eles estavam chegando lá nos Jardins e infelizmente foram assaltados, a mão armada, eles não estavam com nada, nem com carteira, nem com celular, e realmente eles ficaram com medo que o ladrão podia matar eles porque eles não tinham nem o que entregar para o ladrão. E essa aluna, ela me ligou desesperada, falou, Rav, será que é um sinal que eu vou ter um ano horrível? Eu falei, ao contrário, pode ser que a Hashem está te dando um presente para a gente entender como a vida é frágil, como a vida, Loleino, em um segundo pode mudar tudo, então aproveita, não deixa as coisas para depois. Ah, depois eu faço a mitzvah, depois eu faço essa bondade, depois eu vou estudar mais. Não deixa para depois, como ensina para a gente o Pirkei Avot, que a gente não sabe, não fala depois eu vou estudar, porque pode ser que não vai ter oportunidade. Então, não só Deus nos livre que vai acontecer alguma coisa ruim, mas a gente sabe que sempre aparece, eu vou, depois que eu terminar a faculdade, aí eu começo a estudar a Torá. A gente sabe que aí começa o trabalho. Ah, mas quando eu for promovido, aí eu vou poder estudar. Aí vem aquele curso de línguas importantíssimo para você ter uma boa colocação. E assim a gente vai vivendo a vida, sempre depois, e é como o Moshe está falando, tem um momento que termina tudo, tem um momento que acaba a vida, então aproveita, porque quando Hashem decidir que terminou, não tem nada que pode segurar uma pessoa aqui, quando Deus decide que é hora da pessoa ir embora. Então temos que aproveitar muita tefilá nesses dias, aumentar os nossos méritos, mas o principal, fazer cabalot, receber coisas para a nossa vida. Eu quero ter um ano diferente, eu quero ter um ano melhor, lemanha Hashem, eu quero fazer por você, Bezrat Hashem. Então, no Shema Israel, olha só que ensinamento, está escrito, Lotaturo harei levavchem veharei neihem, não siga os teus olhos e não siga o teu coração. A gente acha, obviamente, que também se aplica para isso, mas não siga os olhos para olhar coisas proibidas, para seguir os seus desejos, deixar que o coração
te leve atrás dos desejos. Também, obviamente, o Shema Israel está mostrando para a gente que não é o caminho, vai desviar a gente do caminho e não levar a gente para onde a gente tem que chegar. Mas o ponto aqui é cuidado com as enganações do mundo material, cuidado com os comodismos, cuidado de achar que está tudo sob controle, não precisa se preocupar, eu tenho tudo e eu não preciso me preocupar com o futuro. Hashem, ele vira tudo de uma hora para outra, tudo pode mudar de um instante para o outro. Então, a gente tem que aproveitar Bezrat Hashem. Tudo tem o Criador do mundo que está por trás. Hashem está controlando cada detalhe, tudo que vai acontecer, é Hashem que ele controla. Quando a gente está fazendo a Amidah, na primeira brachá da Amidah, já aparece uma expressão interessante que muitas vezes a gente acaba repetindo sem saber o que a gente está falando. Isso é uma boa Kabbalah para o nosso ano, Bezrat Hashem, estudar um pouquinho da Tfilá, saber o que a gente está falando, o que eu estou me comunicando, se a Tfilá é um trabalho do coração, é uma ponte com Hashem. No mínimo, a gente entender o que a gente está falando na nossa Tfilá, saber quando a gente vai chegar, Bezrat Hashem, em Yom Kippur, a gente vai fazer o vidui, a confissão das nossas averot, as transgressões que a gente fez durante o ano, pelo menos entender o que eu estou pedindo desculpa para Hashem, estudar o vidui antes de chegar a Yom Kippur, não deixa para abrir na hora e fazer que nem todo mundo começar a bater no peito, eu fiz isso, fiz aquilo, e você não está nem entendendo o que você está falando e muito menos está fazendo essa confissão de coração. Então, a gente precisa, um ponto muito importante é entender o que a gente fala na Tfilá. Na primeira brachá da Amidah, que inclusive, de acordo com a maioria das opiniões, se a pessoa não entende o que ele está falando, ele não cumpriu a obrigação da Tfilá, a gente fala que Hashem, ele é Kone Akol. O que significa Kone Akol? Literalmente, Deus, ele compra tudo, ele adquire tudo. Os nossos sábios explicam que a expressão Kone Akol significa Hashem, ele recria tudo a cada instante, Deus está criando tudo. Olha que incrível, não tem nada, absolutamente nada garantido, porque Deus está recriando como um filme que tem várias fotos. Cada foto é Deus criando a cada instante a nossa vida. Então, a gente tem que implorar para Hashem, pedir para Hashem nesses dias que ele dê para a gente um ano de brachá, um ano de saúde, um ano de sustento, um ano só de boas notícias, Bezrat Hashem, saber que Deus, ele é Meler, ele é o rei sobre a nossa vida e ele que decide tudo o que vai acontecer. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa estadlut, o nosso esforço que vão trazer o resultado. Hashem, ele que vai mandar tudo o que a gente precisa. Uma história que um aluno me contou essa história, que ele escutou do rapaz que contou para ele, o rapaz aqui dessa história, tem uma família de Yehudim que mora no interior aqui de São Paulo, completamente afastados de judaísmo, eles sabem que eles são judeus, mas completamente afastados. Então, o avô, ele morava com eles lá naquela cidade, o avô desse menino que contou a história, ele faleceu, e a família sabe que eles são judeus, que tem que fazer um enterro judaico, eles entram em contato com o Hevra Kadisha, e o Hevra Kadisha vai buscar o corpo lá na cidade do interior para trazer aqui para ser enterrado em São Paulo. E é o primeiro contato que esse rapaz jovem, devia ter na época 17, 18 anos, ele e o irmão dele, também muito jovens, é o primeiro contato verdadeiro que esses meninos têm com a Torá. Eles vêm aqui para o cemitério, eles conhecem um rabino lá no cemitério, e o rabino começa a contar para eles um pouquinho do judaísmo e alguns costumes do enterro, da alma, do Criador do mundo, e uau! Eles saem de lá maravilhados, primeira vez que eles escutaram muitos conceitos judaicos. E esse menino, ele continua em contato com o rabino, até que ele decide que ele quer vir aqui para São Paulo, ele quer continuar os estudos em São Paulo, aonde ele pode também crescer em Torá e Mitzvot. E aí ele vem aqui junto com outro irmão, eles começam a crescer, Baruch Hashem,
começam a cumprir Shabat, começam a comer comida kasher, e quando chega a época das férias, eles vão voltar para casa para visitar os pais lá no interior, e eles ficam preocupados como eles vão fazer com kashrut. É o grande problema de muitos balei tchuvá, muitas pessoas jovens que fazem tchuvá e acabam tendo, às vezes, problema com as famílias, a família não quer seguir, a família não quer fazer junto com eles as coisas, então eles ligam para os pais, falar, olha pai, a gente vai voltar para casa para as férias, mas a gente tem um pequeno problema, a gente agora está seguindo o kashrut, é uma comida que tem que ter uma supervisão e não pode misturar com outros tipos de comida. Explicaram muito por cima e o pai perguntou, não, mas não estou entendendo o que eu preciso fazer. Falou, olha, pai, a gente vai ter que trocar as nossas panelas e os nossos pratos, talheres, ou cacherizar ou trocar. E o pai falou, você está ficando louco? Que eu vou trocar todas as panelas de casa e os pratos? De jeito nenhum, não vem aí com essas loucuras aí, vocês agora ficaram loucos, ficaram extremistas, não quero conversa. E os meninos não sabem o que fazer, estão desesperados, como que eles vão voltar para casa? Tá bom, vamos tentar um plano B, a gente compra uma panelinha, mas também não sei se vai dar certo. Eles estavam muito preocupados como iam ser aquelas férias lá no interior. E aí, depois de uma semana, eles pediram para Hashem, ajuda, por favor, a gente quer cumprir a tua vontade, Hashem. Eles resolvem que eles vão tentar mais uma vez ligar para o pai e tentar convencer o pai. E eles ligam e falam, olha, pai, desculpa, não fica bravo, mas dá para a gente fazer aí aquela história que a gente explicou, da kashrut, comprar umas panelas. E o pai fala, claro, filho, vamos comprar panelas novas, vamos fazer tudo novo. E o filho não está acreditando. Peraí, o que aconteceu? E o pai começa a contar, fala, olha, nessa semana aconteceu uma coisa muito estranha, a gente estava aqui em casa e já na hora de dormir, a gente começou a escutar uns barulhos na casa, alguém tinha entrado, um ladrão tinha entrado aqui em casa, a gente trancou a porta do quarto, a gente chamou a polícia e, de repente, a gente escutou que está em silêncio de novo na casa, a gente saiu para ver e, que esquisito, a porta estava escancarada, dava para ver que as coisas estavam mexidas, mas esquisito, olha, a televisão continuava no lugar, o computador ninguém mexeu, as coisas mais valiosas não mexeram em nada. Quando a gente entrou na cozinha, a gente quase desmaiou. Tinham roubado todos os pratos e panelas, levaram tudo. Parece que tem alguém aqui que quer que vocês comam kasher. Então, olha como Deus ele controla cada detalhe. Quando a gente quer fazer alguma coisa, como os nossos sábios falam, abram para mim, Hashem está falando para Israel, abram para mim um furo, como o furo de uma agulha, e eu vou abrir para vocês o portão do salão. Eu abro uma porta gigantesca. Abre para mim um furo de uma agulha. Faz a tua parte, começa e deixa, entrega nas minhas mãos, que eu vou fazer a coisa acontecer. Então, esse é o primeiro assunto aqui da nossa paraxá. Segundo assunto é que Moshe, ele recebe o aviso de Hashem que agora acabou, agora você vai se reunir aos teus antepassados e ele vai chamar o Yoshua publicamente para nomear ele, quer dizer, já tinha acontecido oficialmente essa nomeação, ele já fez o que é chamado de smirá, ele já apoiou as suas mãos sobre a cabeça do Yoshua para colocar ele agora como responsável pelo povo judeu, mas agora ele quer dar um reforço, ele quer dar o que a gente chama de rizuk, ele quer reforçar diante do povo inteiro o Yoshua. Então, vai Kra Moshe le Yoshua, vai Yomer Eilav leinei kol Israel, ele fez questão de fazer isso na frente de todo o povo, para que todo o povo respeitasse Yoshua como respeitou a ele. Hazak ve'ematz, olha, que você tenha força, você tenha vigor para poder cumprir a tua missão, que atá tavo et ha'amazé ela haaretz asher nishba Hashem lavoisam, porque você vai ser o responsável dessa sagrada missão de entrar com esse povo na terra que Deus jurou para os nossos antepassados, latet lahem,
ve'atá tanri leino otam, você que vai ser o responsável por conquistar essa terra e dividir essa terra entre todas as tribos. Todos os detalhes disso vão aparecer no próximo livro, no livro do Tanar, o primeiro livro do Tanar, o livro de Yoshua, que fala sobre as guerras milagrosas da conquista de Eretz Israel. Isso aconteceu durante 7 anos e mais 7 anos que foi feito o sorteio para a divisão da terra de Eretz Israel entre todas as tribos. Então, isso vai ser um grande mérito do Yoshua, o grande aluno de Moshe Rabbeinu, aquele que não saía da tenda de Moshe Rabbeinu. Yoshua, ele não era o maior aluno, ele não era o mais inteligente, ele era o mais constante, ele vivia o tempo inteiro na tenda de Moshe Rabbeinu para tentar absorver o máximo que ele pudesse. Ele tinha muito amor pela Torá e por isso que ele foi escolhido, não por ser o maior, não por ser o melhor, mas por ser o mais constante. Então, daqui, mais uma dica para a gente. Se a gente quer ter grandeza espiritual, a gente precisa de atmadá, de constância. Todo dia tentar fazer o serviço divino, serviço para Hashem com alegria, com constância. Todo dia a gente fazer a tefilá com kavaná. Todo dia a gente tentar estudar um pouco de Torá, que a gente seja constante na vida, como o Yoshua, ele era constante no serviço que ele fazia para Hashem. Depois disso vem um terceiro assunto aqui, que é o Akel. O que é o Akel? É uma festa que ela é realizada uma vez a cada 7 anos, não sei se dá para chamar uma festa, uma cerimônia, que ela era feita a cada 7 anos, no primeiro dia do Hol HaMoed de Sukkot, depois do ano de Shemitah. Então, a gente sabe que tem, durante 6 anos, a gente pode cuidar dos nossos campos, pode plantar, pode colher, pode irrigar, pode arar o campo, pode fazer todos os trabalhos. Quando chega ao 7º ano, é o ano de Shemitah. Inclusive, esse ano, a gente está num ano de Shemitah, e no ano quando termina a Shemitah, quer dizer, termina em Rosh Hashanah, quando está começando o 8º ano, então termina a Shemitah, tem algumas leis da Shemitah que também se aplicam um pouquinho para o começo do 8º ano, por isso que a gente sempre tem que estudar muito a Torá para saber todos os detalhes. Tem, inclusive, está circulando uma tabela de leis da Shemitah que também se aplicam no começo do 8º ano, que frutas que é permitido, o que não é permitido, ainda tem implicações da Shemitah no 8º ano, no comecinho do 8º ano. Mas essa festa do Hakel, essa cerimônia, então agora a gente vai ter a festa de Sukkot, que já é a saída do ano de Shemitah, que foi no ano de 5.782, no ano de 5.783, quando chegar o primeiro dia do Hol HaMoed. O que é o Hol HaMoed? A gente tem o Yom Tov no começo, no primeiro dia de Sukkot, aqui fora da terra de Israel, no primeiro e no segundo dia, e o primeiro dia depois do Yom Tov é chamado de Hol HaMoed. Ele não é Yom Tov, mas ele também não é um dia normal, dia de semana, ele também tem a santidade de Sukkot durante os 7 dias da festa, fora de Israel, durante os 8 dias, a gente vai ter os primeiros dias, é o Yom Tov, e nos outros dias são os dias de Hol HaMoed. Então, no primeiro dia de Hol HaMoed de Sukkot, vai ter essa mitzvah chamada Hakel. Hakel vem da linguagem de Keilah, de juntar as pessoas, quer dizer, todo o povo judeu tem que ir para o Beit HaMikdash, tem que ir lá para Jerusalém, vão para o nosso templo sagrado, eles vão escutar o Melech Israel, o rei de Israel, ele vai ler trechos do Sefer Dvarim, são alguns trechos específicos, do comecinho até toda a parte da Torahá, das broncas que tem, que a gente leu aqui na Parashá Kitavó, a Brachá e a Klalá, da Brachá e da maldição, alguns trechos específicos também sobre o Shema Israel, que a gente leu aqui no Sefer Dvarim. Para que serve isso? Para lembrar o poder de Hashem, para lembrar o pacto que Hashem fez com Am Israel,
para lembrar dos castigos e das recompensas. Se a gente anda no caminho de Hashem, a gente vai ser recompensado, vai vir Abrahá. Se Deus nos livre, a gente se desvia do caminho de Hashem, vai vir a Clalá. E aqui é interessante o que a Torá fala, que todo mundo tem que vir, os homens, as mulheres, as crianças e também o Ger Toshav. Quem é o Ger Toshav? A linguagem da Torá fala os Gerim. Normalmente, Gerim é uma linguagem usada para convertidos, mas é óbvio que se estivesse falando dos convertidos mesmo, então não precisava falar que eles estão obrigados nessa mitzvah, porque uma pessoa que se converteu virou Yehudi e já está na lista aqui das pessoas. Então, aqui se trata de um Ger Toshav. Quem é um Ger Toshav? Eram pessoas que queriam viver na terra de Israel, eles não querem se converter para o judaísmo, mas eles querem cumprir as 7 mitzvot de Bnei Noach, as 7 mitzvot que todos os povos do mundo eles têm a obrigação da gente cumprir. Então, o Ger Toshav também aqui, ele não tem, obviamente, a obrigação de ir para o Hakel, mas ele tem a permissão de ir. Se tivesse obrigação, seriam 8 leis de Bnei Noach, não 7. Quer dizer, não é uma obrigação do Ger Toshav, desse habitante da terra de Israel, que não é Yehudi, mas que cumpre as 7 leis de Noach. Entre elas, talvez uma das principais, é não seguir as idolatrias, tem que ser alguém que acredita em Hashem, e também não pode assassinar as 3 grandes proibições da Torá, de idolatria, de adultério, né, todas as relações ilícitas, assassinato. Isso também está entre as 7 leis de Bnei Noach, as 7 leis de Noach. Então, todos eles estão convocados aqui para ir para o Beit HaMikdash, para escutar o rei de Israel. E é interessante, aqui o que chama a atenção, que os nossos sábios falam que quem tem que ir? Os homens, as mulheres e as crianças. Mas espera aí, tem uma pergunta óbvia aqui. Os homens, para que eles vão? Porque eles precisam cumprir as mitzvot, eles precisam cada vez mais crescer espiritualmente. As mulheres também têm mitzvot que as mulheres estão isentas, mas elas estão obrigadas a muitas mitzvot, elas não têm a mitzvah de Talmud Torá, de estudar a Torá, mas, obviamente, tem mitzvah de cumprir as mitzvot, de fazer as coisas corretamente, e óbvio que tem recompensa também, tudo que as mulheres, elas estudam e elas crescem espiritualmente, então as mulheres também vão. O Ger Toshav, para que ele tem que ir? É uma oportunidade para ele ver, uau, olha o estilo de vida da Torá, eu quero fazer isso. Quer dizer, a gente não é uma religião proselitista. Se a pessoa ela quer ficar cumprindo as 7 mitzvot de Bnei Noach, a gente não vai tentar convencer ninguém. Se ele quiser entrar dentro do judaísmo, a gente abre as portas. Obviamente, tem que fazer uma conversão ksherá, tem que ser da maneira correta, com a preparação correta, com as intenções corretas, mas as portas estão abertas. Então, a gente convida também o Ger Toshav, esse habitante da terra de Israel, para que ele vá assistir essa cerimônia maravilhosa e, quem sabe, através disso, ele vai ter a vontade de cumprir as mitzvot da Torá também. E a grande pergunta que fica, e as crianças? Para que as crianças vão? Olha a resposta que o Talmud traz para a gente, para dar mérito para os seus pais. A gente vê daqui a importância de ensinar para as nossas crianças, desde pequenas, levar elas na sinagoga, obviamente, aqui um detalhe importante, não às custas de atrapalhar os outros. Cuidado com isso. Muita gente quer levar, às vezes, a criança na sinagoga e acaba atrapalhando, a criança faz bagunça, faz barulho, mas é importante, a partir do momento que a criança já tem um pouco de discernimento, ele já consegue sentar em silêncio, escutar, é muito importante a gente levar as crianças para o Beit HaKnesset. Está escrito de um grande sábio do Talmud que a mãe ela tinha um grande mérito. Desde bebezinho, ela levava o berço para ficar dentro do Beit Midrash, para ele poder já ir absorvendo a Torá, que era estudada lá dentro. E a gente sabe que o mundo ele funciona através de méritos, através de influências espirituais. Então, com certeza, aqui já tem uma mitzvah para os pais de levarem as crianças. Aqui tem uma pergunta muito interessante dos nossos sábios.
se o pai tem que ir, se a mãe tem que ir, e até o ger toshav, que poderia ficar de babá, de babysitter lá, para cuidar da criança, eles também vão para o Beit HaMikdash. Então, peraí, quem ia ficar com as crianças? Você tem que levar a criança de qualquer maneira. Então, por que está escrito aqui na Torá que a gente leva as crianças para dar mérito para os pais? Então, daqui a gente aprende todas as leis da Torá, elas foram entregues para o nosso bem. Deus, ele quer dar para a gente a recompensa. Então, mesmo que a gente é obrigado a fazer, Deus fez de uma maneira que eu posso receber uma recompensa com isso. Vamos pegar mitzvot do cotidiano. A gente, todo dia, quando a gente acorda, a gente vai se vestir. Existe uma mitzvah de como a gente vai se vestir. Primeiro, a gente vai vestir o lado direito, depois o esquerdo, nosso lado forte, que a gente usa para cumprir as mitzvot. A gente vai começar vestindo a roupa, tanto o casaco quanto a calça. Primeiro o pé, a mão direita e depois a mão esquerda. Também o tipo de roupa, a gente se vestir com tzniut, se vestir com recato. Isso é uma mitzvah, a gente está fazendo uma mitzvah, a gente tem que se vestir de qualquer jeito. Eu posso cumprir uma mitzvah. A gente tem que comer e beber, senão a gente morre. Mas, uau, se eu comer a comida kasher, se eu fizer brachot, para pedir autorização para Deus, para usar o que é dele, não é nosso. Tudo é de Hashem. Lashem haaretz umlo'o, de Hashem é a terra e tudo que está contido nela. Se eu faço brachot, uau, eu estou fazendo aqui, se eu estou comendo comida kasher, se eu faço uma brachá depois que eu acabei de comer, para agradecer a Hashem, Deus, obrigado por tudo que você me dá de bom nessa vida. Uau, eu estou fazendo o mesmo ato que os animais também fazem, os animais também comem e bebem, mas eu estou me elevando espiritualmente. Olha que incrível, Deus, ele deu para a gente as mitzvot, para que a gente possa se elevar, para que cada coisa, mesmo as coisas que a gente seria obrigado a fazer, existe uma maneira de eu transformar isso numa mitzvah. Olha o extremo, talvez, disso. Existe uma mitzvah, quando a gente usa o banheiro, talvez não tem nada mais baixo, mais mundano, do que a gente fazer as nossas necessidades, e é justamente a gente pega essa parte mais mundana e transforma numa mitzvah. A gente vai fazer a brachá do Asher Yatzar, que Deus, ele criou etadam bechormá. Olha a sabedoria que Deus criou o corpo humano, a perfeição do corpo. Você se alimenta, você come, você bebe, o corpo usa toda a parte que é boa dos alimentos, absorve a parte boa. Os restos, eles vão ser expelidos do corpo, eles viram tóxicos dentro do corpo. Então, a gente tem um sistema de expelir isso, de tirar isso do corpo. Toda vez que a gente vai no banheiro, a gente agradece a Hashem. Obrigado que meu corpo funcionou de uma maneira perfeita. Eu transformo o ato, esse ato tão baixo de fazer as necessidades, eu transformo aqui numa mitzvah. Então, mesmo levar criança, é verdade, você é obrigado a levar teu filho, mas Hashem quer que você faça com as intenções corretas, você transforma todos os atos da tua vida, você pode transformar eles numa mitzvah. Então, a vida inteira, o tempo inteiro, a gente tem a possibilidade de estar crescendo, de estar fazendo mitzvot, de estar se aproximando de Hashem. Se a gente estudar a Torá, se a gente souber fazer as coisas da maneira correta, até dormir vira mitzvah. Opa, essa mitzvah a gente gosta de cumprir. Como se cumpre a mitzvah de dormir? Se eu vou dormir porque eu estou cansado e eu apago na cama, deito e durmo, não tem mitzvah nenhuma. Mas se antes de dormir eu tenho a intenção, olha, Hashem, eu quero descansar, para descansar meu corpo, para ter força de acordar amanhã, para cumprir tuas mitzvot, para se tornar uma pessoa melhor, para ajudar os outros. Cada segundo de sono, ele vira uma mitzvah. Antes de dormir, eu vou fazer o Kriyat Shema She'al Mitah, eu vou fazer o Shema Israel, eu vou dormir fazendo uma brachá, que Hashem, ele feche meus olhos e ele me cuide durante o sono. Hashem, eu vou te devolver durante o sono a minha Neshama, por favor, devolva ela para mim de manhã, cuida da minha Neshama enquanto eu estou dormindo. Essa pessoa, quando acorda, a primeira coisa que ela faz, antes de Netilat Yadayim, antes de lavar as mãos, Modeani, ele acorda agradecendo para Hashem. Uau,
cada segundo de sono foi uma mitzvah incrível. Tudo que a gente faz na vida, a gente pode transformar numa mitzvah, dependendo das nossas kavanot, da nossa intenção. Se a gente viver com a intenção que eu quero fazer o que é correto, eu quero cumprir a vontade de Hashem, e em tudo que eu fizer, eu quero fazer da maneira como Deus pediu, eu transformo minha vida 24 horas por dia em mitzvot. Então, é isso que Hashem ele quer da gente. Depois disso, vamos para mais um assunto. Moshe ele vai começar a fazer os preparativos finais. Deus fala para ele, Moshe, agora você realmente vai ser unido aos teus antepassados. Hashem ele vai terminar de entregar toda a Torá para Moshe nessa paraxá. Assim os nossos sábios explicam que as próximas duas parashiot, Parashá Ha'azinu Vezot Abrahá, já tinham sido entregues para Moshe Rabbeinu e ele vai só transmitir isso para o povo judeu. Então, Deus ele vai dar uma advertência para Moshe de que, infelizmente, quando eles entrarem na terra de Israel, como a gente sabe que aconteceu durante a nossa história, o povo vai acabar se desviando, vai acabar caindo, infelizmente, até mesmo em idolatria. Como que pode ser um povo que confia em Hashem, que sabe de todos os milagres da saída do Egito, transmissão de pai para filho, das 10 pragas, da abertura do mar? Como você vai acreditar numa idolatria, aquelas idolatrias que Avraham Avinu ridicularizava, que mostrava para as pessoas como é estúpido aquele que acredita numa idolatria? Deus já avisa que, infelizmente, o povo judeu vai acabar caindo. Tem um detalhe muito importante, que, obviamente, que toda vez que o povo judeu acabou indo para a idolatria, não é porque eles acreditavam naquele Deus de barro, aquele Deus de madeira, de pedra. Óbvio que não. Os nossos sábios explicam toda vez que está escrito que o povo judeu fez idolatria, é porque eles querem permitir seus desejos. Deus é um Deus da moralidade. As idolatrias, ao contrário, as idolatrias foram criadas pelo ser humano para que eles possam fazer o que eles bem entenderem. Quer dizer, se Deus está bravo, eu vou servir uma comida para o Deus, mas eu faço o que eu quero. E aí eu levo uma oferenda lá para o Deus e fica tudo acertado. Não é assim que funciona a coisa. Então, toda vez que o povo judeu começa a se desviar atrás de idolatrias, não é pela crença na idolatria, é porque eles querem permitir os seus desejos mais baixos, e eles sabem que Deus é o Deus da moralidade. Então, eles querem o Deus de pedra, o Deus de madeira, que aí eles podem fazer tudo o que eles tiverem vontade. Então, Deus ele já avisou que quando o povo judeu começar a se desviar do caminho, começar a seguir as idolatrias, Deus avisou, Aster Astir Panai, eu vou esconder a minha face, eu vou esconder o meu rosto, e aí vão começar a vir tragédias, vão começar a vir muitas dificuldades para Am Israel. Por quê? Porque a gente abandonou Deus, a gente quebrou o nosso pacto com Hashem. Então, um ponto aqui muito interessante, olha aqui que o versículo ele fala para a gente, Vechará api, se vocês me abandonarem e vocês caminharem para o lado da idolatria, eu vou ficar furioso com vocês, Vechará api bo bayomahu, naquele dia a minha fúria vai queimar, Vazavtim veistarti panai mehem, eu vou ocultar minha face. A grande pergunta que muita gente faz é aonde estava Hashem no holocausto? Está aqui explícito, eu vou ocultar minha face, se vocês me abandonarem, eu vou abandonar vocês também. Deus, ele é aquele pastor que protege o povo judeu, aquela ovelha com 70 lobos em volta. Shelo echad milvad amad aleinu lechaloteinu, não foi só uma vez que tentaram nos exterminar, Eila shebechol dorvadorum dimaleinu lechaloteinu, em toda geração se levantam para exterminar o povo judeu, para acabar com a gente, 70 lobos em volta da ovelhinha, mas a gente tem um pastor, Hineloyanum Veloishan, Shomer Israel, não dorme nem cochila, o guardião de Israel.
mas se a gente abandona ele, Hashem vai ocultar a face dele. Óbvio que ele não vai abandonar a gente, mas a gente vai perguntar, aonde estava Hashem no holocausto? Está aqui. Ele avisou para a gente, eu vou ocultar minha face. Verraiá lechol, o matzaur, a outra bot, vetzarot. Vão acontecer muitas coisas ruins e muitos sofrimentos. Ve'amar bayomaui. Naquele dia você vai perguntar, alô alkien elokai bekirbi, matzaun yaraota eile. Será que não é porque Deus não está perto de mim que aconteceram todas essas coisas? Olha só que interessante, esse versículo ele chama a atenção, que começa falando, olha, eu vou mandar coisas ruins e sofrimentos, mas o passuco ele termina falando só sobre coisas ruins. A palavra sofrimentos desapareceu. Então, os nossos sábios eles perguntam o que quer dizer coisas ruins, qual a diferença de coisas ruins e sofrimentos e por que sumiu sofrimentos aqui no final da frase, no final do passuco. Então, o Rav Shach, Zeher Tzadik Libraha, Rav Elazar Man Shach, Zeher Tzadik Libraha, ele explica para a gente que coisas ruins são decretos de Hashem que parecem coisas ruins, talvez a expressão mais correta seria, são coisas amargas, são coisas difíceis que acontecem na nossa vida, mas que não estão no nosso controle. A pessoa está dirigindo e alguém entra na contramão e bate no carro dela. Uau, que dor de cabeça, que coisa chata. Agora é mecânico e tem que brigar, a pessoa não quer pagar, você está errado. Uau, que coisa chata, que coisa ruim que aconteceu que eu bati o meu carro. Isso são coisas ruins. Agora, o que é o conceito de sofrimento? Sofrimento não tem a ver com o que aconteceu, tem a ver com a forma que eu vou reagir ao que aconteceu. Por exemplo, nessa batida de carro, a pessoa que ela começa a se lamentar, eu devia ter saído 5 minutos depois, eu devia ter ido por outra rua, não acredito que isso acontece comigo, por que não acontece com os outros? Se eu tivesse feito diferente, não ia ter batido o carro. Isso é sofrimento. Olha que incrível. O passu começa com as duas coisas. Quando a pessoa não entende que tudo é controlado por Hashem, como a gente começou a nossa aula de hoje, falando do controle de Hashem sobre o mundo inteiro, quando Moshe deu essa chacoalhada no povo, eu não posso atravessar o Yarden porque Deus avisou que eu não vou atravessar, acabou. Ele decide as coisas. Quando a gente tem essa emuná, que Deus ele decide tudo, ele faz o que ele quiser, tudo o que está acontecendo é a vontade dele. Quando eu aceito isso, e mais ainda, quando eu sei que tudo que Hashem faz é para o bem, às vezes é amargo, como um remédio. Ninguém fala que um remédio é ruim. Você pode falar que o remédio é doloroso, que o remédio é amargo, então a pessoa vai ter que tomar uma injeção. A injeção dói. Ninguém discute que a injeção dói. Aquele remédio que deixa um gosto ruim na boca, ninguém discute que ele é amargo, mas ele não é ruim, ele está salvando a tua vida. Quando a gente tem essa certeza, olha o passuco, ele começa a falar de uma reflexão da pessoa, será que não é porque Deus ele não está perto de mim? Por que Deus não está perto? Hashem ele se comporta, me dá keneged me dá. Quando você procura ele, Hashem ele se aproxima de você. Se você se afasta dele, ele se afasta de você. A hora que você entendeu que tudo que está acontecendo é pelos teus maus atos e você aceita a vontade de Hashem como um remédio, como uma chacoalhada para eu consertar os meus atos, para eu limpar as minhas transgressões que mancharam minha alma, o sofrimento desaparece. No começo do passuco, está falando de coisas ruins e de sofrimentos. No final do passuco, só sobraram as coisas ruins, as coisas amargas, o sofrimento vai embora. Se eu tenho emuná, se eu confio em Hashem, se eu sei que tudo vem da mão dele, e não é porque você saiu na hora errada e pegou a rua errada, tinha que acontecer. E as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Hashem. Aprende alguma coisa com as coisas boas, com as dificuldades, sempre tem mensagens que Hashem ele está dando para a gente. Então, a Torá ela é colocada como testemunha. Deus está avisando para a gente, tudo isso vai acontecer. Se você andar no caminho, vai vir brachá. Se você desviar do caminho, vão acontecer essas dificuldades. E a Torá
ela vai ser aqui. Então, para quem quiser perguntar aonde estava Deus no Holocausto, está aqui, está na nossa paraxá, Deus avisou. Ele está falando, eu vou esconder a minha face se você não andar nos meus caminhos. Quer dizer, já está tudo profetizado na Torá, e infelizmente até hoje dói muito, mas a gente tem que pegar essa lição para Bezrat Hashem, fazer tchuvá, andar nos caminhos dele, para que Deus ele possa, ele quer dar para a gente as brachot, mas a gente tem que fazer a nossa parte, e a Torá, ela é a testemunha, mesmo que a pessoa, ela se assimila, ela se afasta, essa Torá vai ser o lembrete do povo judeu para a gente voltar para casa, para a gente voltar para os caminhos corretos, para poder receber de novo toda a brachá que Hashem ele quer dar para a gente. Finalmente, aqui, Moshe vai terminar de escrever a Torá, como a gente comentou. Então, Deus já vai transmitir os últimos 3 capítulos da Torá, que começa com a paraxá da semana que vem, que é chamado pela própria Torá de um cântico, paraxá Ha'azino, Bezrat Hashem. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre ela na semana que vem. Então, a paraxá Ha'azino é um cântico aqui que tem muitas profecias escondidas nessa paraxá, e Deus, pela primeira vez, ele avisa para Moshe, ele já tinha avisado que Moshe vai escrever toda a Torá, mas ele não sabia aonde ele vai guardar essa Torá. Então, aqui, pela primeira vez, Deus ele comanda que esse Sefer Torá, que foi manuscrito por Moshe Rabbeinu, ele escreveu de próprio punho esse primeiro Sefer Torá, isso vai ser entregue para a tribo de Levi, isso vai ficar guardado no Aron HaKodesh. Parece que tem uma machloket, não me aprofundei muito mais, se era do lado do Aron HaKodesh ou se era dentro do Aron HaKodesh, tem uma discussão dos nossos comentaristas, mas isso vai ficar guardado para todas as gerações. Isso tem um simbolismo aqui muito importante. Essa entrega da Torá para a tribo de Levi significa essa Torá está guardada para sempre, ninguém vai acrescentar mais nada e ninguém vai tirar nada. A Torá ela não está aberta para modificações, como, infelizmente, muitos movimentos dentro do judaísmo vêm reformar a Torá, o reformismo da Torá, quer dizer, vamos mudar a Torá que Deus entregou para Moshe Rabbeinu, como se Deus ele não conhecesse o futuro, ele entregou uma Torá só para aquela geração, e agora a gente pode fazer o que quiser e mudar as leis. Deus nos livre. Deus guardou a Torá com a tribo de Levi para ensinar dessa Torá. Vocês não vão nem colocar e nem tirar uma única letra dela, porque essa Torá é uma Torá eterna. Essas leis são leis espirituais, elas não têm nada a ver com a época, não tem a ver com as tecnologias, ela tem a ver com a nossa alma, com a nossa espiritualidade. Isso vale para todas as gerações, desde a primeira geração até a última geração de Am Israel, é a mesma Torá, que a gente não deve encostar em uma única letra para aumentar ou para tirar da Torá. E só para a gente terminar, Moshe ele já avisa que o povo judeu vai acabar tropeçando, vocês vão entrar na terra de Israel, e vocês são um povo ksheore, vocês são um povo obstinado, que não escutam as Torahot. Olha o que Moshe está ensinando. Alguém que escuta uma bronca, essa pessoa pode evitar erros, mas aquele que é obstinado, aquele que é cabeça dura, esse certeza. Então Moshe ele já está avisando para o povo, por serem obstinados, eu já estou avisando para vocês, vocês vão tropeçar, vocês vão cair, vocês vão acabar se assimilando com os outros povos e, infelizmente, vocês vão sofrer as consequências que estão escritas na Torá. E os desvios, assim, o Tanakh ensina para a gente, que durante toda a vida do Yoshua, o amor de Moshe pelo seu aluno era tão grande que é como se ele ainda estivesse vivo durante a vida do Yoshua, e os desvios do povo judeu só vão começar depois do falecimento do Yoshua. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa aprender bastante. Olha que incrível, uma paraxá tão pequena e, ao mesmo tempo, tão profunda, com lições tão importantes para a nossa vida, para os nossos Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de Teshuvah, para o nosso Yom Kippur, o nosso arrependimento, a nossa Teshuvah, de todos os erros que a gente fez
durante o ano, para a gente começar esse ano, limpar nossa roupa, sair com roupa branca, com uma roupa limpa, confessar para Hashem todos os erros que a gente fez e que, Bezrat Hashem, a gente possa ter um Gmar Hatimah Tová, que a gente esteja, Bezrat Hashem, inscrito no livro das brachot, das alegrias, da saúde, só de coisas boas para todo o Am Israel. Shabbat Shalom.